paz do Senhor, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Passando por aqui hoje para continuar aquela série falando sobre a vida do rei Ezequias, que está registrado lá no livro de Isaías. Hoje eu gostaria de estar falando sobre os 7 primeiros versículos do capítulo 37 do livro de Isaías, onde vai nos falar que Ezequias ele manda consultar o profeta Isaías acerca do que ele deveria responder, ou o que Deus haveria de falar acerca do rei da Síria e da afronta que ele fez, como nós vimos ali no capítulo 36. E no verso 3 até o 7, nós lemos assim: Assim diz Ezequias: Este é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morta a espada. Desculpa. Então nós vemos aqui, nesses versos, que, primeiro, Ezequias, ele fala um pouco ali da situação em que o povo se encontrava após a afronta que Rabsaque, o servo do rei da Síria, os afrontou. E mais ainda, Ezequias aqui ele se refere de uma forma muito especial à afronta que ele fez a Deus. E nós vemos aqui Ezequias pedindo para que Isaías faça orações a respeito dessa situação ao Deus vivo. E aí Deus responde através de Isaías sobre o que iria acontecer, como as coisas iriam se conduzir dali por diante. Então nós vemos que a partir que no verso 6 e no verso 7, o Senhor Deus ele dá uma sentença. Ele fala, primeiro, ele conforta o coração do rei. E obviamente o rei passaria isso adiante para o seu povo. E ele conforta o coração do rei no sentido de que o rei não precisasse ou precisava temer a afronta que o rei da Síria fez, primeiramente contra ele mesmo, contra o próprio Deus, e depois contra o povo. E no verso 7, nós vemos o Senhor dizendo o que aconteceria com o rei da Síria.
Ora, irmãos, nós sabemos que, como eu disse no outro vídeo, toda afronta, primeiramente, não somos nós que sofremos. Quando alguém vem nos atacar, quando alguém vem para cima de nós, falando coisas absurdas, falando contra a nossa moral, falando até mesmo contra a nossa fé. Primeiramente, quando nós sofremos uma afronta, ela é dirigida a Deus. Por quê? Porque nós somos servos de Deus, porque nós procuramos andar com Deus, porque nós desejamos andar com Deus. E assim como Ezequias, a nossa atitude, ela não deve ser uma atitude de uma afronta também, né? Eu creio que Ezequias poderia ter tomado muitas atitudes, ele poderia ter feito muitas coisas, porém, nós vemos pela palavra de Deus, nós temos que ter esse entendimento de que o que ele fez foi buscar uma orientação da parte de Deus através do profeta Isaías. Por isso que no verso 6 e no verso 7, Deus ele consola o coração de Ezequias acerca daquilo que estava acontecendo. É como se Deus estivesse falando assim: ei, Ezequias, não se preocupe, porque esse rei, esse homem, ele não está afrontando a você, mas ele veio me afrontar. Por quê? Porque vocês são o meu povo, o povo que eu escolhi. E também como se Deus hoje, se Deus estivesse falando comigo, com você hoje, meu irmão, quando nós somos afrontados: ei, não se preocupe, essa luta não é você que tem que lutar, essas palavras você não tem que responder. É claro que há situações na vida que nós precisamos sim falar quando alguém nos afronta, no sentido de que nós precisamos nos defender, mas sabe, meu irmão, quando alguém vem contra você para falar principalmente contra a tua fé, contra a tua vida com Deus, contra a tua índole, contra a tua honestidade, com relação à tua integridade, saiba de uma coisa: Deus está falando conosco, está falando comigo, está falando com você. Não se preocupe, porque antes dele te afrontar, ele afrontou a mim. Então, olha que coisa tremenda, né, o que Deus faz. Ele se preocupa tanto conosco, que ele toma as nossas dores, como ele fez com esse povo aqui. Com certeza, ele tomou as dores do povo, a ponto de dizer no verso 7 que o Senhor faria com que o rei da Síria morresse pela espada. E quando nós lemos lá na frente, nós sabemos que o rei da Síria ele morreu realmente pela espada. Então, sabe, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos entregar nossas vidas nas mãos de Deus. E quando nós formos afrontados, que nós possamos entregar tudo nas mãos de Deus, nós possamos orar, nós possamos crer que o Senhor é por nós. Amém? Então essa é uma lição muito que nós precisamos ter, que nós precisamos tomar para nós, que quando nós de fato formos afrontados, nós nos calemos e oremos, entreguemos nas mãos de Deus. Tudo na vida nós precisamos entregar nas mãos de Deus, principalmente na hora em que nós sofremos esse tipo de coisas. Amém?